Boa noite! Seja mais uma vez aqui bem-vinda. Estamos mais uma vez ao vivo aqui com alunas do meu curso e programa de mentorias, o método NutriKids. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Paula, e ela vai nos contar como está sendo a experiência em fazer um atendimento lúdico, como ela sempre sonhou e como toda criança merece. Então, ela já entrou aqui com a gente, já vou convidá-la. Do método NutriKids abertas por tempo limitado. Vamos estar abertas somente até domingo, às 23 horas e 59 minutos. E essa é a chance de você mudar de uma vez a sua história, a sua carreira na nutrição infantil. Ai, que lindo! Oi! Tá me ouvindo bem? Seja ouvindo, seja bem-vinda, Paula. É sua primeira live? Ai, sim, é sim. Corajosa. Paula, eu gostaria que você se apresentasse. Boa noite, Maristela. E contasse de onde você é e como você chegou na nutrição infantil. Certo. Meu nome é Paula Patriota. Eu moro em Pernambuco, eu sou uma paulistana, mas vim para Pernambuco muito cedo, muito criança. Meu pai é pernambucano. E, na verdade, não faz muito tempo que eu estou na nutrição, né? Eu trabalhei mais de 18 anos com gestão de equipes no ramo de moda e beleza. Então, praticamente a minha vida toda foi trabalhando com gestão de equipes. E há mais ou menos uns 2 anos é que eu vim me dedicar para a nutrição, né? Para Uhum. essa profissão que eu amo de paixão. Então, faz mais ou menos isso. E em abril foi quando eu conheci o método, né? Porque, assim, rapidamente contando como foi que eu conheci, foi eu saí da faculdade há mais ou menos 2 anos, como eu falei, achando que sabia de tudo, que eu ia atender todo mundo e que eu ia arrasar e tal. Saí da faculdade e de repente você começa a ver que você não é uma máquina, você não sabe de tudo. Embora a gente tenha estudado todas as áreas, mas chega uma hora que você precisa se especializar em alguma coisa, precisa ser boa, melhor em alguma coisa, né? E a vida toda eu trabalhei assim com algumas coisas ligadas à criança. Eu sou voluntária de um grupo infantil são crianças e adolescentes há mais ou menos uns 8 anos. Então aí eu disse, por que não, né? Por que não a nutrição infantil? E comecei a pensar em atender o público infantil, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Faltava. Eu comecei a fazer alguns cursos, procurei pelo Instagram, comecei a fazer vários e vários cursos, mas eu não conseguia entender o que estava faltando. Porque eu adorava criança, adorava, tenho 3 filhos e sempre gostei, sempre me dei muito bem. Mesmo assim, fazendo os cursos, eu achava que eu podia melhorar alguma coisa, mas eu não sabia o que era, sabe? Daí foi quando eu vi no Instagram, eu vi você fazendo alguma postagem sobre aqueles 3 dias de curso que você dá, 3 dias de aulas. Eu não sei como é que é o nome, né? Uhum. Que é um intensivo. Daí eu assisti, mas eu já estava fazendo outro curso para nutrição infantil. Aí eu disse, não, esse deve ser a mesma coisa. O que eu estava fazendo ainda estava sentindo falta. Era muito bom, mas eu sentia falta de alguma coisa, sabe? Aí eu disse, não vou pagar outro curso, não. Não aguento, não aguento. A gente sai da faculdade e não sai rica, né? Pelo contrário, sai devendo muita coisa. E eu, meu Deus do céu. Aí deixei passar aquela oportunidade na época, que foi antes de abril, e quando foi em abril, eu vi de novo que você colocou lá no Instagram,
Daí eu fiquei olhando, daí eu olhava assim, essa menininha aí que tem a metade da minha idade, será? Será que ela tem alguma coisa para me ensinar, né? Às vezes a gente pensa tanta besteira, porque não tem nada a ver com idade, não tem nada, tem tudo a ver com a sua experiência. Você teve muito mais experiência do que eu naquele ramo, nesse ramo, né? Daí eu mandei um direct para você e aí você me explicou como era o curso, mais ou menos por dentro. Aí eu disse, ai meu Deus do céu, será que eu entro, será que eu não entro? E entrei. E eu vou te dizer, eu acho que eu não gostei. Eu amei, de verdade. Gente, eu não estou ganhando, tá? Deixa eu logo deixar bem claro, eu não estou ganhando nada. E eu sou uma pessoa que eu não faço propaganda de graça para ninguém. Só se realmente eu gostar. E eu gostei. E até agora, né? Porque o curso não acaba, o curso é imenso. E você vai, assiste, volta, reassiste as aulas. Tem alguma dúvida, vai lá, vê aquela aula relacionada àquele assunto. E eu posso te dizer que depois do teu curso, eu meio que encontrei aquilo que eu estava procurando. Encontrei o atendimento diferenciado com o público infantil. Porque eu trabalhava com público. A minha vida inteira eu trabalhei com público, só que com público adulto, né? E hoje eu aprendi com o método a trabalhar com público infantil. E eu tô assim maravilhada, eu tô amando. Bom, e aí, como que você sai das suas consultas? Porque antes de entrar no método, eu acredito que você finalizava suas consultas com uma sensação ruim, que não era bem isso. Eu sei como é esse sentimento. Eu sentia isso também quando eu não fazia o atendimento lúdico que eu sempre quis, né? Mas a gente vai buscando e não sabe muito bem o que fazer. Aí você entrou no método, você viu o passo a passo dos meus atendimentos, você viu minhas consultas gravadas, e aí você começou a Isso, aplicar. Como é a sensação de sair da consulta sabendo que você está fazendo realmente aquilo que você queria fazer com as crianças? isso. Ah, eu posso te dar um exemplo. Depois que eu entrei no método, aí eu fui para o meu primeiro atendimento, levando toda essa bagagenzinha que eu já tinha assistido, né, das aulas, e fui nesse método. Então, meu primeiro atendimento, eu até anotei, que é para eu não esquecer. Tá aqui, a minha primeira consulta, depois do método, foi R$ 230. E foi uma consulta online. Eu sei que para alguns lugares ainda é pouco, mas para minha região é um valor um pouquinho acima da média, Sim. tá? E a minha segunda consulta, foi 1.250. Uau! Deu ali um programa de acompanhamento, então. 1.250, porque eu fechei um pacote. E foi no, Agora, como eu fechei? pode falar, Como? foi no primeiro mês que você entrou no método ou você esperou assistir algumas aulas? Como é que foi? Eu não assisti as aulas assim em sequência. Primeiro eu assisti o Boas-Vindas, né? E assisti um pouco de marqueteira, mas como eu já tinha uma noção, porque eu trabalhava na área, eu pulei meio essa parte e fui para o atendimento infanto-juvenil, porque eu já tinha esse paciente marcado, e eu disse, peraí, deixa eu ver como é que é isso aqui dos atendimentos agora fugiu, meu Deus, em terapias, né? Em terapias alimentares. Porque, na verdade, quando a gente começa a entender que isso aí foi o que eu encontrei no método, tá? Quando você começa a entender que não é questão de valor, de dinheiro, a questão é o que o seu atendimento faz para aquela família. É o que o seu atendimento faz com aquela mãe, com aquele pai, com aquela avó que está desesperada no caso de crianças seletivas e você consegue ajudar. Nossa, olha, eu vou te dizer que eu estou muito feliz mesmo com os resultados que eu venho tendo.
Tem criança que é mais devagar, tem criança que é mais... O resultado vem mais rápido, mas assim, você vê que o seu trabalho está servindo para aquela família, para aquela criança, que você está conseguindo alcançar o seu objetivo e a sua missão, que eu digo que é a minha missão, é trazer essas crianças desde cedo, né, para esse caminho, esse mundo da alimentação saudável e adequada, para que no futuro a gente tenha adultos mais saudáveis, melhores em relação à saúde e à alimentação. Então, assim, falei tanto que até me perdi. O que eu estava falando? Você praticamente pagou o método NutriKids com A dois, três segunda, pacientes. Uhum. com um paciente, né? Que com um paciente na segunda consulta eu fiz 1.250. Então, sim, aí isso que eu ia falar. Como foi que eu fiz, né? Isso. Como é que eu cheguei nesse valor? É porque no método tem uma parte que você fala sobre como fazer, como mostrar para a família o valor do seu trabalho. Em figuras, em cartazes, em fichinhas que você mostra ali, aquela parte gráfica mesmo. A gente mostra o nosso trabalho de forma bem lúdica, não é só para criança, é com os pais também. Então, quando eu peguei essas fichinhas, que até eu adaptei, eu fiz umas fichinhas mais assim, a minha cara, eu até, não sei se você lembra que eu te mostrei, mandei. Aí fiz uns desenhos diferentes, fiz assim e levei. Então, quando eu levei, que mostrei com bastante calma, serenidade, explicando o que cada uma servia, por que a gente precisava daquelas terapias, né, daquela quantidade de terapia, foi tudo muito mais fácil para mim, para a profissional explicar para os pais e para os pais entenderem. Então, esse mundo lúdico não é só para as crianças, é para os adultos também. Muito bom, muito fácil, assim, coisas que eu achava que eu não ia conseguir fazer. Eu realmente, por trabalhar só com adultos, eu ficava meio insegura, né? Eu disse, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que precisa ficar fazendo dancinha? Tititi, tatata? Não, não precisa. Não precisa, eu não sou muito dessas dancinhas assim, mas assim, você seguindo esses protocolos que eu encontrei lá no método, eu consegui e venho conseguindo, né, chegar em valores bem legais e atendimentos que eu, como profissional e como mãe, eu posso falar, são atendimentos diferenciados de verdade. Não é todo profissional que atende assim. Não é, não é. Isso a gente aprende. Então, a Paula falou que é um segredo que tem dentro do método, que é como a gente mostra quantas consultas a gente precisa com essa criança para fechar o acompanhamento. Então, é uma coisa que, quando você não sabe isso, você fica quebrando a cabeça e fica botando a culpa nos pais, que eles não sabem, que não botam valor, que e não voltam com a sua criança. E aí o problema é os pais que não valorizam a saúde dos filhos, não priorizam. E, na verdade, a culpa é nossa, muitas das vezes, porque a gente não soube explicar. Na Sim. primeira coisa, que os pais têm que voltar. Porque o que a gente está acostumado? O que os pais estão acostumados? Atendimento tradicional, por exemplo, vai lá no pediatra com algum problema, o pediatra deu a solução, não necessariamente tem que ficar voltando todo mês. E nós, Nutris, a gente tem que educar os nossos pais, né, que nos procuram nos procurou, beleza, a gente marca ali a primeira consulta. Na primeira consulta a gente já explica, olha, eu preciso de 5 consultas no mínimo, preciso de 10 consultas. E aí tem um jeitinho mágico lá dentro do método que fica muito claro, explicativo. E aí a Paula no segundo paciente vendeu aí um programa já de R$ 1.250. Qual foi a sensação quando você recebeu esse valor? Ai, primeiro a gente não acredita, né? Mesmo que o método ele ajuda a gente a acreditar no nosso potencial também, isso é muito bom, porque trabalha muito a autoestima. Então você vai lá, você vai com toda a garra, toda a força, toda a sua
tudo que você estudou nos anos de faculdade, você tenta colocar ali em prática na hora também da conversa com os pais, mas sempre dá um pouquinho de insegurança. Então, quando eu terminei, que os pais, assim, para te falar a verdade, eles nem piscaram, nem fizeram assim, faça um desconto. Não. E a gente fechou, aí eu disse, nossa, é isso mesmo que eu quero, porque eu vou trabalhar com educação alimentar, né, desde a base, que são as crianças, e vou ajudar provavelmente a família toda, porque uma criança sendo bem alimentada, bem educada, muito provavelmente vai ser passado para o restante da família, né? Se os pais se conscientizar que aquilo é importante para eles também, então você não está só mudando o alimento, você não está mudando os hábitos alimentares, você está mudando de uma criança, você está mudando da família inteira. Você se torna meio que membro da família. Eu me lembro que agora, no final de 2022, a mãe de um pacientezinho mandou uma mensagem para mim assim, olha, você não sabe, mas eu estou chorando, porque ele está comendo tal coisa, e ele nunca mais quis comer isso. Agora, né, depois da terapia, ele está provando de novo. Então, eu estou chorando, muito obrigada. E começou a me agradecer, né? Mas, assim, eu estou encantada, Déia, sabe? Eu disse a você, eu procuro alguma coisa diferente. Eu, na minha vida toda, eu sempre busquei dar o meu máximo, né? Dar o meu melhor. Mas eu acho que a maioria dá o seu melhor. Só que você tem que dar o seu melhor, mas achar aquele detalhezinho que às vezes o colega não tem ou não conhece, que você conhece. Se você sabe que isso funciona, não só para mim, mas para várias e várias e várias nutris, por que não vai funcionar para outras, né? Por que não funcionar para todas que quiserem conhecer o método? Então, eu achei, eu sou suspeita, eu sou aluna, mas também se não fosse verdade eu não estaria aqui. E outra coisa, é muito simples, viu? Você entra lá, é tudo assim, preto no branco, não tem enrolação. Eu não sei se você lembra que eu falei isso no começo. Eu disse, Dé, olha, o que eu mais gostei é porque não tem enrolação. Você assiste a aula e a aula te fala tudo o que você precisa saber sobre aquele assunto. Você colocar em prática, ela vai funcionar. Só é colocar em prática. Realmente, até agora eu não consegui terminar, mas tudo que eu assisti até agora, o que eu coloquei em prática funcionou. E, ó, não vai terminar nunca, tá? Vai sempre ter atualização. Não é essa que você sempre tem o que assistir, o que melhorar nas consultas. É um curso sem fim. Mas sabe que hoje eu ouvi de uma Nutri, infelizmente eu fiquei assim, não acredito que eu tô ouvindo isso. Que ela achou que eu tava inventando os depoimentos. Ela não sabia se é verdade, como é que as minhas alunas tinham resultados tão bons assim. Eu falei assim, mas jamais eu vou ficar inventando. Imagina, eu tenho mais, agora já tenho quase 600 alunas. Eu já tenho anos no mercado, jamais eu vou colocar meu nome em jogo pedindo para alguém, pagando alguém para vir falar uma coisa que não é verdade. Então, por isso que eu falo sempre no final de todas as lives com alunas, manda mensagem para elas no direct. Fala diretamente com elas, porque é verdade, dá certo. E aí, se uma nutrição resultado assim, legal como o seu, né? No segundo atendimento, já fechar esse valor de R$ 1.250 com nutrição infantil. E se ela não acredita, é sinal que primeiro ela não acredita no potencial da nutrição infantil. Porque tem muito potencial para crescer. Claro que cada nutri no seu tempo, cada uma no seu contexto, né? De acordo com o que vai conseguindo aplicar. Porque assim, lá no método tem tantas estratégias que eu tenho certeza que as nutris não aplicam nem 20%, porque é muita coisa. Mas se aplicar 20% para resultado, já valeu a pena, né?
Então, assim, dá certo. Tem como ganhar dinheiro com nutrição infantil. Mas você precisa primeiro acreditar. Não adianta você entrar no método e achar que é tudo invenção, que as nutris que entram no método e têm resultados positivos são todas mentirosas. É realidade, Nossa. né? E segundo, acreditar no potencial. Porque eu perguntei assim, tá, você não acredita que você pode ganhar bem? Você não acredita que você merece ganhar bem? Que você merece ter resultados? O que você está É, fazendo então? O que você está fazendo da sua vida? A primeira pessoa que tem que acreditar é você. eu sou assim, é como você disse, não adiantaria eu entrar no seu curso ou qualquer outro curso e finalizar o curso sem acreditar primeiro em mim, né? Nada, nada vai funcionar na sua vida se você não acredita em você. Então, assim, se você, primeiro de tudo, você pode ter a insegurança que for, se você acabou de se formar e acha que não está preparada para atender, você nunca vai ficar preparada 100%. Você só vai estar preparada se você colocar a cara na rua, se você começar o atendimento, porque nenhum livro vai dar a segurança que a prática dá. Nenhum livro, nenhuma tese, nenhum artigo científico, nada vai dar a segurança que a gente começa a adquirir com o atendimento. Eu, nesse ano de 2022, eu estava olhando ali os atendimentos, eu atendi 43 crianças. Uau! Que legal! Isso porque eu ainda tendo adultos. Eu ainda tenho paciente adultos. Então, eu não estou somando com os adultos, mas eu atendi em 2022 43 crianças. Isso, para mim, é maravilhoso. Maravilhoso, porque não falo em relação financeira, eu falo em relação ao meu trabalho. Porque eu consegui atender? Porque muitas desses pacientes foram indicações de mães. Ah, eu nem te falei. Eu fui atender meu primeiro paciente com TEA, que é uma área que eu também gosto muito. Pronto, atendi esse paciente, coisa mais linda, e a mãe também adorou o atendimento. Daqui a pouco, na mesma semana, eu tive 14, se não me engano, de 10 para 14 consultas, mães, né? Consultas não, mães de filhos com TEA, é o transtorno espectro autista, né? Querendo marcar comigo. Aí você vem indicada? Foi a mãe de fulaninho. Eu disse, ai, que bom. Você vem indicada? Foi a mãe de fulaninho. Eu disse, como é que vocês estão me achando? Ah, o seu nome já rola solto no grupo das mães. No grupo das mães de WhatsApp. Então, assim, é muito valioso você sentir que você está sendo indicada, sabe? Não tem preço. Não tem preço. E você só é indicada se gostarem de você, se gostarem do seu atendimento. Não é isso? E ó, quando a gente começa a atender, a gente vai. As pessoas vão comentar da gente, mas podem fazer comentários positivos e negativos, né? Então, Sim, tem que cuidar também, prezar pelo nosso nome. Então, mais vale começar com um método, um curso que vai te ensinar algo, um atendimento bom, e as pessoas já saírem falando bem de você. Do que você começar sim, aí no mundo sem saber o que está fazendo e as pessoas saírem falando mal do seu trabalho. Então, essa mãe que foi atendida por você, ela poderia ter chegado lá no grupo do WhatsApp e falar: gente, não passe de jeito nenhum com a Nutri Paula. Ela não sabe nem o que está fazendo, ela mais perdida que segue em tiroteio, né? E não me ajudou em nada, foi dinheiro jogado fora. E pelo contrário, você investiu no seu conhecimento, você fez um atendimento diferenciado, um atendimento bom, e essa mãe saiu te elogiando, te trouxe 14 mães, é isso? mais ou menos. Eu não estou lembrada a quantidade certa, mas foi entre 10 e 14, foi por aí. Uhum, Todos com o mesmo, todos com TEA, né? uhum. E aí Então, você fica como? feliz, né? Aí você fica feliz, porque você sabe que você está no caminho certo. Exatamente.
E me conta assim, quem é você antes e depois do método? Qual foi a maior transformação Ai, do seu dentro de... eu posso te dizer que eu acho que a maior transformação é o brilho nos meus olhos, sabe? De ver os resultados, de você ver que você está colhendo bons resultados. Não, claro que nada no mundo, tudo é flores. Claro que não. Tem os momentos difíceis, tem as situações difíceis, tem momentos que você não está muito bem, que você está precisando se recolher um pouco e se acalmar, fazer uma oração, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, de maneira geral, antes do método, eu acho, como eu te disse, eu achava que eu podia fazer tudo maravilhosamente bem, atender todos os nichos e eu ia ser impecável. E aí, depois do curso, você vê que você nem precisa ser impecável em tudo, né? Você nem precisa atender todos os nichos, você não precisa ficar enlouquecida, correndo atrás de todas as patologias para você relembrar alguma coisa que você por acaso não esteja lembrando naquele momento. Não, você vê que você pode trabalhar com o público infantil, que é o que você gosta, e que você está tudo bem. Se você não souber de tudo das outras patologias, de tudo dos outros nichos, porque você está se dedicando ao seu nicho. E eu acredito que no futuro muito breve a nutrição já vai ser melhor reformulada em relação às universidades. Eu acredito que vai ter nutrição específica para cada nicho. Você vai entrar na nutrição esportiva, você vai entrar na nutrição materno-infantil. Eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto, porque eu acredito que se houver esse tipo de universidade, vai ser formado profissionais mais qualificados, né, para cada nicho. Esse é o meu pensamento, tá? Uhum. Outra coisa que eu não falei, eu te falei que eu tenho duas pós. Não, não sabia. Não, né? Não. Pois é, eu tenho a pós materno-infantil e tenho a Uhum. pós de emagrecimento e obesidade, que é uma área que eu amo também. Então, mesmo na pós, eu olhava e dizia, não, mas ainda está faltando alguma coisa, não está completando, não fecha. A conta não batia. Você tentava fazer o atendimento diferenciado, mas não casava. E foi quando eu conheci essa maneira lúdica, né, do método. E aí, dali por diante, eu comecei a realmente, eu me soltei, eu me entreguei. E eu me lembro que eu fui, a primeira vez que eu fui fazer uma apresentação num grupo de crianças, fazer uma educação, né? Fazer o EAN, Educação Nutricional. Aí eu escutei de uma mãe dizendo, nossa, eu nunca tinha visto isso. Eu não sabia nem que existia nutrição para criança. Então, até isso a gente aprende no método. Você aprende que, assim como você, profissional, não sabia, não conhecia muito bem, eu no meu caso, eu não conhecia muito bem essa área da nutrição materno-infantil, os pais também não conhecem. Às vezes os pais estão em casa com aquela criança seletiva, por exemplo, e não sabe, acha que aquilo é normal, não sabe que aquilo pode ser tratado, que existe um profissional para ajudar naquilo. E hoje eu aprendi, além de outras coisas, que você precisa divulgar isso. Então, eu estou sempre divulgando onde eu posso. Olha, é seletivo, a gente pode ajudar. Ou está precisando de uma reeducação alimentar, ou introdução alimentar. Essa semana foi a semana da introdução alimentar. Só foi o que mais me apareceu, foi a introdução alimentar. Então, quando você vê assim esses mundinhos tão diferentes e que você consegue tocar de alguma forma positiva cada um deles, vale demais, vale muito a pena. Sim. Então, quando você fala isso, é importante dizer assim que quando a gente aprende que quer nutrição infantil, a gente começa a procurar as nutris da cidade que já são, né, nutricionistas infantis. Algumas cidades realmente não têm, algumas já têm uma, duas. E aí a gente acha que todo mundo conhece aquela nutri. E na verdade, meu Deus, os pais nem sabem que existe nutricionista infantil. Quem dirá que existe a nutricionista fulana de tal.
E às vezes, mesmo sabendo, não sabem, inclusive, o que ela faz, no que ela pode ajudar, né? Então, assim, é pensar e focar que as pessoas ainda precisam conhecer a nutrição infantil, ainda tem um campo muito fértil. E a gente tem que saber divulgar. Não é só falar agenda aberta, marque uma consulta para o seu filho. Eu nem ensino a fazer esse tipo de post, porque não vai adiantar você explicar. Cara, teu filho tem esse tal problema, olha só como eu, nutro infantil, vou resolver com você. Como eu vou te ajudar, como eu vou ser sua rede de apoio, que tipo de estratégia eu vou usar. E aí abre os olhos dos pais nesse sentido de que, nossa, eu realmente tinha um problema e agora eu descobri que é essa Nutri que vai resolver. Até então ele nem sabia. Aí ele ia pedir, às vezes no pediatra, às vezes, né, em outros profissionais que não se aprofundam muito nesse tema. Então, o papel de divulgar esse trabalho é nosso. Se a gente fala assim, ah, mas não tem clientes, as pessoas são muito fechadas na minha cidade. Quem tem que abrir as pessoas, a mente das pessoas, é você. Você que tem É, que fazer o papel, né, de divulgar. Então, eu aqui, por exemplo, meu papel é mostrar que a nutrição infantil é um campo muito grande. sim. Eu poderia falar que nenhuma Nutri vê espaço na nutrição infantil, ninguém compra o método NutriKids, mas o meu papel é mostrar que a nutrição infantil é um campo grande e eu vou mostrando por que é grande. Então, igual você falou, essa semana foi a semana de atender bebês. Tem muita Nutri que acha que os pais não vão pagar consulta para bebês. E eles pagam, né? Porque a nutrição infantil está chegando, os pais estão se abrindo. E na sua cidade, quem tem que abrir esse campo para a nutrição infantil é você. E assim, você vai se tornando pioneira, né? As pessoas vão te indicando, você vai se tornando referência. E aí, de repente, qualquer pessoa que fala, ah, meu filho isso, meu filho aquilo, alguém ali naquele momento vai, de 20 pessoas, uma pessoa vai saber que existe ali a Paula que faz esse tipo de atendimento, já vai abrir o Instagram, olha só que legal que ela faz e tal. E de repente, uma mãe que conhecia você, as 20 já estão te conhecendo também. Por quê? Porque tem um bom trabalho também agregado, né? Então, esse é o caminho, não tem outro caminho. Ó, uma coisa que eu me lembrei também, isso que você está falando é bem certo, sabe? Não é só você, seja qual for o curso que você comprar, que você adquirir, não adianta você fazer o curso e não divulgar, né? Você tem que divulgar, você vai lá, bota sua cara a tapa, você tem que saber como divulgar. E eu lembro que eu estava eu atendi numa clínica, eu estava na clínica e assim que eu cheguei, eu providenciei logo um jaleco colorido. E tinha outros profissionais de outras áreas, infantil também, né? Psicóloga infantil, TO, todas elas muito mais antigas vamos dizer assim, no atendimento infantil do que eu, todas. Mas todas elas estavam de jalecos brancos. Uhum. E elas estranharam o porquê de eu estar daquela cor. Aí eu, sem querer, assim, eu fiquei até sem jeito. Eu disse, olha, eu faço um curso, né? Esse curso, ele direciona a gente a não usar jaleco branco quando vai atender criança, porque ela associa o jaleco branco ao médico, à injeção, a isso. Às vezes tem crianças que associam a uma coisa que não é tão boa. E aí uma olhou para mim, é verdade, né? Eu acho que eu vou até comprar um colorido também. Então, são pequenas coisinhas que você passaria batido se você não tivesse fazendo um curso direcionado, né, às crianças. Mas, assim, isso de você fazer a divulgação, eu acho que é o primordial. Primeiro, você tem que ter muita vontade, né, de ir assistindo as aulas e colocando em prática. Vai assistindo a aula e vai colocando em prática. Vai assistindo e vai colocando em prática. Colocou em prática, você faz a divulgação, vai atrás de parceria. Parceria eu também achava um bicho de sete cabeças, mas a gente sabe que não é. Não é. Tem pediatras que te indicam sem querer nada em troca, sabe? Não é nenhuma parceria, é ela que está te indicando, porque ela sabe que você é nutri-infantil. Isso é muito raro. E na cidade que eu estou, que eu moro, eu tenho amigas que são
nutris infantis e que moram no mesmo bairro que eu e a gente nem se encontra. Para você ver que tem espaço para todo mundo, sabe? E assim, quando uma sabe de uma coisa boa, passa para outra. Mais ou menos assim. Essa Exatamente. concorrência existe, claro que existe. Mas cada uma, quem é atendido por mim, de repente pode chegar uma mãe que não se sinta tão à vontade comigo, não gosta tanto do meu jeito, aí prefiro o jeito da minha colega. E tá tudo bem, ninguém é 100%. Ninguém vai agradar 100%. Tá tudo bem também. Tem hora que você agrada, tem hora que você não agrada. O importante é que você faça a diferença na vida daquelas pessoas que você conseguiu conquistar. Se você não conseguiu, passa para colega. Isso acontece com amizade, não vai acontecer com o cliente, com o paciente, né? Na aula do método que eu falo sobre fidelização, eu falo, olha, a intenção é que você fidelize um máximo de crianças, né? E se você não está fidelizando, você tem que entender o que está acontecendo de errado, que alguma coisa está acontecendo. Mas no último slide eu falo assim, ó, vão ter, vão ter famílias que realmente não vão voltar e tá tudo bem, desde que não seja todo mundo, né? Mas às vezes eu 3 naquela semana, 2 fidelizaram, um não. Poxa, mais da metade fidelizou, então meu atendimento tá bom. Agora, se você atendeu 3, ninguém voltou, tem alguma coisa errada. Agora, aquele um não voltou por quê? Às vezes realmente o santo não bateu, tá tudo bem. Eu já tive pacientes meus que depois eu tava vendo ali os stories de alunas minhas aqui, que estavam atendendo as crianças que eu atendia. Então, assim, ninguém vai 100% agradar. Nem eu, nem Paula, nem ninguém. E aí, o que que importa? Que essa criança esteja sendo ajudada. É isso, né? Então, assim, eu sabia que essa criança estava em boas mãos, que a família estava buscando suporte para essa criança, que era mega seletiva. E, enfim, tá tudo bem, mas a maioria dos pacientes, Isso. a maioria tava voltando, né? Estavam gostando. Então, eu fiz um bom trabalho. Então, é isso. A gente tem que primeiro avaliar se está dentro de um normal. Se as pessoas não estão voltando, o seu atendimento está uma melequinha. E aí a gente tem que entender como melhorar. E isso todo empreendedor faz, né? E a partir de agora, quando a gente se forma, tem um currículo, a gente tem que se ver como uma empreendedora e avaliar os nossos resultados. Não está fidelizando, eu preciso buscar algo para melhorar. E muitas das vezes esse algo não é um recurso lúdico, não é uma balança diferente, não é às vezes só o jaleco colorido. É como você vai atender. E essa é a maior dificuldade de muitas nutris, entender que o conhecimento é o que de fato vai fazer a coisa fluir, né? Porque, querendo ou não, a gente quer atender os pais com tudo muito lindo, que brilha os olhos dos pais, aquele consultório cheio de cor, cheio de brinquedo. E, na verdade, quantas nutris dentro do método, não sei se é o seu caso, Paula, mas que atendem num cantinho simples, com poucos recursos, e os pais se encantam e querem voltar. Então, trabalhar com o que realmente precisa. Depois, conforme os seus casos vão vindo, aí você faz o seu consultório lindo, maravilhoso, aí você compra todos os jalecos possíveis, aí você faz aí o que você sempre sonhou. Mas começa com o básico, sabendo o que você está fazendo. É mais ou menos assim que você Sim, começou? sim, sim. Olha, para você ter ideia, eu não tenho o meu consultório ainda. Eu ainda trabalho com parcerias. Eu trabalho no consultório, em clínicas, né, de outras pessoas. Então, e atendo de forma online. Então, Uhum. hoje eu tenho alguns brinquedos, alguns livros, algumas coisas que eu já vinha comprando ao longo do tempo, mas nada de exagero, não comprei nada de exagero. Se precisar fazer alguma receita, precisar de um liquidificador, eu levo o liquidificador da minha casa. É mais ou menos assim. Então, não tem nada Uhum. assim que eu possa dizer que foi caríssimo, eu tive que investir. Não. O que eu tenho é a balança que eu já tinha em casa, que é aquela balança que a gente coloca no banheiro, que
serve para as crianças maiores, o estadiômetro, a fita inelástica, se precisar, que a gente também não usa muito para criança, e o conhecimento, né? Você falou uma coisa aí, eu me lembrei de uma coisa bem interessante. O que faz também a diferença não é o seu atendimento só, não é aquele atendimento que você dá à criança, é você fazer os pais saberem, entenderem como é aquele atendimento e o que aquilo ali, por exemplo, hoje eu atendi, qual foi o resultado do atendimento desse paciente hoje? Então, eu tenho o costume de fazer assim, terminou a sessão, se for terapia, geralmente a terapia eu fico só com a criança. Sim. E eu sempre filmo um pouquinho com autorização dos pais e passo para os pais, não passo só para os pais, né, pelo WhatsApp. Então, quando eu filmo, é a comprovação daquilo que eu estou falando. Porque é muito fácil eu chegar para o pai e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o pai não está vendo uma evolução na velocidade que ele gostaria. Ele vai dizer, tá. Eu me lembro de um vídeo que eu mostrei e a mãe olhou para mim e disse, o quê? Como assim? Como é que ele está fazendo isso? Ele está tão à vontade com você. Foi a segunda consulta dele comigo. Aí eu, Legal. como é que você conseguiu isso? Eu disse, não sei. Só consegui. Mas assim, não sei, vírgula, a gente sabe. Eu usando aquelas técnicas, usando a escalada do comer, que é a escalada do comer, mas eu chamo escalada do comer. Já adaptei também, né? Fiz uma escalada do comer. Aqueles passos que a gente já aprende também no método. Então, é mais ou menos isso. Não é só a criança que você vai focar nos pais. Os pais precisam saber do andamento, como é que tá, qual foi a evolução da criança. Todo final de consulta eu paro um pouquinho, tipo, de 5, no máximo 10 minutos com a mãe ou com o pai. E como é que foi? Como é que tá a semana dele? Porque eu sei que isso era para eu fazer no WhatsApp. Seria muito bom eu fazer isso pelo WhatsApp durante a semana, mas eu ainda não consigo fazer toda semana. Então, naquele finalzinho da consulta, como é que foi a semana dele? E aquela tarefinha, você conseguiu fazer? Vamos lá, o que a gente pode fazer? O que eu posso mudar? Às vezes eu já deixo a mãe ciente do que vai ser feito na próxima consulta e ela já fica assim, bem empolgada, dependendo do que seja, porque é muito ruim eu falo como mãe, você deixar seu filho num profissional e não ter um feedback do que está acontecendo. Você leva o filho, uma criança seletiva, ela não deixa de ser seletiva do dia para a noite. Pelo menos comigo até hoje nenhuma deixou. Então, ele vai voltar para casa seletivo do jeito que ele fez a terapia. Mas a gente vai mostrando aquela evolução dentro da escalada do comer. E a mãe vai acompanhando. É diferente. Aí sim, é mais um valor agregado na hora de fechar uma renovação daquelas consultas, daquela terapia. É nessa hora que vale esse papo, essa conversa com os pais. Porque eles estão vendo dia a dia a evolução do filho. Teve regressão, eu já tive paciente que regrediu. Tipo, viajou, né, passou uns dias fora sem fazer a terapia e regrediu muito. E aí eu tenho que voltar quase que para o início. Isso tudo eu passo para os pais. Olha, mãe, pai, olha, eu tive que voltar, a gente regrediu um pouquinho, o motivo tal, 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 mas a gente vai conseguir, vamos lá, vamos nesse mesmo caminho, que a intenção é que ele volte a comer, né? Ou que comece a comer. Isso aí são técnicas que eu ensino no método. Não adianta só atender. Tem que saber mostrar para os pais todo mês por que eles têm que continuar. Porque os pais não continuam, porque eles acham caro. Se eles estão achando caro, a culpa é sua, Nutri.
Porque você não está mostrando a evolução que você está tendo nas terapias. Ele está deixando a criança lá, tá pagando aí todo mês, sei lá, 500, 600 reais, não sei quanto que cada Nutri cobra, e não tá vendo o filho comer. E realmente o filho não vai sair comendo. São raras crianças que saem comendo no início da terapia. E aí ele vai dizer o quê? Tô jogando dinheiro fora, tô rasgando meu dinheiro aqui com essa Nutri, vou embora, vou largar isso aqui. É muito caro. Agora, se você, Nutri, sabe mostrar a evolução, mesmo que a criança não esteja comendo, mas você para e mostra, ó, saímos daqui, chegamos aqui nessa consulta. Na próxima, a gente vai sair daqui e eu vou tentar chegar aqui. Dar essa previsibilidade, isso faz parte da venda. E isso nenhuma pós-graduação ensina, né? Isso só ensina quem passou isso na prática, que teve dificuldade de fidelização e entendeu o quanto isso era importante. Mas eu demorei 3 anos para entender todo esse processo. Desde a parte de captação, como captar, como trazer a mãe lá do direct para o consultório, como, né, ir puxando aquele papo, até marcar de fato a consulta. Você poder passar seu preço para não achar caro. A pessoa vir para consulta, você saber fechar a terapia alimentar, que eu também ensino no método a tática que eu uso para isso. E saber fidelizar essa criança mês a mês, para uma criança ficar em 1 ano com você. Então, é uma construção essa carreira na nutrição infantil, mas à medida que você vai fidelizando esses pacientes, você vai somando. Ó, você começa ali com um paciente fixo no mês, daqui a pouco você tem 2 fixos, daqui a pouco você tem 3, daqui a pouco você tem 20 pacientes fixos. Isso te traz uma agenda mais sólida do que todo mês você ficar buscando pacientes. Né? Então, é uma construção e essa construção vem de um bom atendimento e você saber todas essas técnicas para fidelizar esses pacientes, igual a Paula está falando. Então, Nutri, olha bem teus resultados, olha como você está atendendo. Coloca a mão aí na sua consciência se é isso que realmente as crianças merecem. Ou se você deve, o quanto antes melhorar os seus atendimentos. Não só a criança, mas para a família, porque, ó, pensa comigo. Vamos supor que a terapia alimentar é 600 reais. 600 reais é dinheiro. É muito dinheiro. Dá para encher uma geladeira de uma família. Então, assim, as pessoas só vão pagar se realmente você estiver sabendo fazer. Elas não vão pagar e vão achar caro não vão voltar e você vai ficar eternamente buscando pacientes se eles não verem o resultado. Então, a Paula tá vendo que os pais, que as famílias estão fidelizando, ela tá recebendo áudios de mães chorando, tá recebendo indicação, vendo mães indicando o nome dela nos grupos de mães da cidade, porque ela tá sabendo mostrar. E são técnicas de pessoas que já estão no campo de batalha. E que você não se está tendo essa dificuldade, você precisa o quanto antes encontrar, saber, buscar entender essas técnicas que estão todas resumidas dentro do método NutriKids. Pode falar, Paula. E às vezes... Não, e outra coisa, às vezes, quando eu ainda tenho alguma dúvida, ou logo no começo que eu entrei no método, que as dúvidas eram enormes, eram muitas assim, aí você para e tem o suporte pelo Facebook, né? Aí você vai lá, coloca, e as meninas respondem, né? E respondem rápido. Eu estou falando isso porque eu já fiz outros cursos e é uma demora para responder. E lá não, as meninas respondiam rápido. Nossa, peraí, eu vou perguntar outra coisa. Aí perguntava e respondia rápido. Eu disse, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Ainda tem, já não basta isso, ainda tem as reuniões mensais, semanais. Pelo Telegram. Pelo Zoom. Vê, pelo Zoom, desculpa. Pelo Zoom, que você não vê em todo o curso. Eu, particularmente, não vi nenhum. Acho que até já te falei isso. Então, você está com dúvida, você está com um caso, um estudo de caso daquela semana e, de repente, você está querendo uma ideia, alguma coisa que te ajude naquele momento. Aí está lá, reunião semanal com Dea ou com outras meninas que também são maravilhosas da equipe. Aí
muitas e muitas vezes eu nem perguntava, porque alguém já tinha perguntado e quando eu via ela já estava me respondendo. Aí eu ficava ali só caladinha, escutando e aprendendo muitas e muitas coisas. Então, o que me veio aqui, me fez vir aqui hoje, nessa live, não foi só o curso em si, o método, tudo que eu aprendi. É para dizer que realmente funcionou comigo, eu vejo funcionando com outras, e que a gente não fica perdido dentro de uma plataforma para estudar. Não, você tem todo o apoio, todo o suporte. Ai, gente, é muito bom quando você precisa de ajuda e você pede e é ajudada. É maravilhoso. Você não escutar, como eu já escutei em outros locais, a pessoa dizendo: ah, eu não tenho experiência nessa área, não. Alguém aí tem? Ah, então ninguém tem. E eu saí da reunião sem ser ajudada. E eu fiquei altamente frustrada. Eu disse: minha nossa, eu preciso de ajuda. Ela sabe muito mais do que eu e ela simplesmente me deixou ali na mão. E no método a gente não vê isso. Realmente, é como eu disse, não jamais viria aqui para mentir. Eu sou uma mãe, eu tenho minha carreira, eu tenho 46 anos, não preciso estar em lugar nenhum para falar mentira, né, gente? Se eu estou aqui é porque funcionou e eu vejo funcionar. E assim, é meio que uma lógica. Eu sou muito de lógica. Você assiste, você escuta aquelas aulas e você entende e realmente, se eu fizer isso, vai dar certo. Então, se eu fizer isso, eu vou chegar naquele ponto. A diferença é você vai fazer ou você não vai fazer. A diferença é só essa. Você vai escolher, porque o curso te mostra abre um leque, né, de várias opções para você ter sucesso. Então, você escolhe. Se fizer, as pessoas que estão fazendo estão obtendo sucesso. E aquelas que ainda não estão fazendo, vai demorar um pouquinho mais. Né? Então, se você está pagando, você está comprando um curso, você quer demorar mais ou você quer que venha mais rápido aquele resultado? É só você colocar em prática, gente. Não tem mistério, não. Prática mesmo. E o curso ensina muito. Tem muito vídeo que você olha e diz: ai, meu Deus, que coisa maravilhosa ver isso. Os vídeos das tuas consultas, eu disse: meu Deus, como é bom a gente ver alguém praticando. É muito bom. Deixa a gente mais segura. É uma coisa que no presencial é difícil uma Nutri abrir o consultório dela, deixar você acompanhar consultas, até porque tem que pedir permissão para a pessoa que vai passar na consulta. São anos que a pessoa estudou para, de repente, você estar ali assistindo de graça. Não é todo mundo que quer, né? Aí você vai, investe, você pode assistir várias consultas minhas, né? Você pagou para isso, você tem esse direito. E aí você vai se sentindo segura, porque você está vendo na prática que o que eu faço, você também sabe fazer. Não tem um bicho de sete cabeças, né? É uma coisa simples, mas que passou a ser simples depois de muito quebrar a cabeça. E agora é simples, você assiste e vê, nossa, é só isso. Mas até eu entender como seria chegar nisso, passou-se aí um caminho. E eu tô aqui para encurtar. Aquele detalhezinho que que eu estava procurando, né? Aquele detalhezinho que faltava e vários cursos você vai escutando, pós-graduação, e você sente que não chegou naquele detalhezinho. E o método tem aquele detalhezinho, mas que faz aquela diferença enorme. Paula, muito obrigada. Passaram os vários. Eu que agradeço. E mais pessoas vão acabar assistindo depois no YouTube, enfim. E eu queria que você deixasse um recado final para quem ainda não entrou no método, tá com dúvidas. A gente está com as inscrições abertas nesse momento até domingo, às 23 horas e 59 minutos. O que você tem para dizer para essa Nutra que ainda está em cima do muro? Gente, eu vou dizer uma coisa só. Se você não tentar, você vai passar mais um tempo. Quanto tempo você vai passar ainda com essa indecisão, sabe? Esse tempo é precioso. Você podia já estar atuando, assistindo uma aula, assistindo um bloco de aula. Você tem cada ideia maravilhosa. Às vezes é só isso que falta.
Às vezes você estudou tudo, você sabe muito bem como é que é atender, você sabe das patologias, você conhece muito do que está nos livros, mas está te faltando esse apoio, não só de como atender, de como ter um diferencial no ramo da nutrição infantil, mas, pelo menos nesse curso, no método, a gente aprende tudo, desde como fazer o seu marketing nas redes sociais, até a melhor forma de atender, a melhor forma de oferecer um pacote, um atendimento. Então, é desde assim, do iniciozinho até vai avançando. Tem para gestante, tem para tentante, tem para introdução alimentar, seletividade, tem também uma área de TEA. Ai, tem tanta coisa. E assim, eu posso dizer com sinceridade, hoje eu sou outra pessoa. Porque você assistir um curso, ou assistir aulas que você vê que realmente funcionam, então você está esperando o quê? Você precisa tá indecisa? Vai passar quanto tempo indecisa? É. Melhor você se jogar e começar a trabalhar nisso, e começar a ganhar por isso, e aí a sua indecisão vai sendo trabalhada, vai sendo diminuída, do que você passar mais tempo na indecisão. Então, vale a pena, eu posso falar que vale a pena. Eu já falei com o Dea desses outros cursos, e eu disse a ela, eu não recomendo a ninguém. Não recomendo, não falo para ninguém. Mas esse eu recomendo, porque eu realmente colhi e colho bons frutos. Vou dizer assim, eu colho bons frutos de tudo que eu tenho aplicado. Isso que eu nem terminei, tá, gente? Eu acho que eu estou com 30, 40. Eu tenho muita coisa ainda para colher. E eu convido vocês que estiverem aí indecisas, em dúvida, para entrar nesse mundo, nesse universo maravilhoso que é a nutrição infantil. Muito obrigada, Paula. Nosso tempo tá, daqui a pouco vai desligar sozinho. Então, quem tiver qualquer dúvida, chama a Paula no direct, que ela vai tirar as suas dúvidas, se é isso, se não é. Também estou disponível no direct, é claro. E a gente está aberto aí até domingo. Gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho. E muito sucesso para você. Conte comigo sempre, quando precisar. Tá bom? Gratidão também, muito obrigada, viu? Tchau. Beijos a todos.